Olá e bem-vindos. Vamos hoje olhar em detalhe para uma das ferramentas fiscais, se calhar mais interessantes para as PMEs em Portugal. Falo do ICE, o Incentivo à Capitalização das Empresas. O nome pode parecer um bocado técnico, mas a ideia por trás é, na verdade, muito simples. É um benefício criado a pensar em ajudar as pequenas e médias empresas a tornarem-se mais fortes, mais resilientes. Vamos a isso. Bem, quem gera uma empresa chega sempre a um ponto crucial. O negócio está a rolar, existe potencial para ir mais longe, mas para dar o salto é preciso investimento. E é aqui que surge o grande dilema do crescimento. A pergunta que se coloca é inevitável. De onde é que vem o financiamento? Como é que se consegue o capital para expandir, para inovar ou para contratar mais pessoas? No fundo, há dois caminhos principais. Ora bem, de um lado temos a dívida, isto é, pedir dinheiro emprestado. Qual é o problema? Implica juros, claro, aumenta o risco financeiro e, não menos importante, cria uma obrigação para com terceiros. Do outro lado está o reforço dos capitais próprios, ou seja, usar os recursos da própria empresa ou dos sócios para investir. Este caminho é diferente, não cria dívida. Pelo contrário, o que faz é reforçar a estrutura da empresa, dar-lhe mais estabilidade e, um ponto fundamental, manter a autonomia e o controle do negócio. E é precisamente para dar um empurrão a este segundo caminho, o do reforço interno, que o Estado criou uma solução. E atenção, não estamos a falar de mais um formulário complicado, é mesmo um incentivo estratégico. O ICE, o tal incentivo à capitalização das empresas, é exatamente o que o nome diz. É um benefício fiscal desenhado para recompensar as empresas que tomam a decisão de fortalecer a sua própria base de capital. O objetivo é mesmo este, premiar quem investe em si próprio. A mensagem por trás disto é muito clara. Em vez de se incentivar o recurso à dívida, o Estado, com este mecanismo, está basicamente a dizer aos empresários: reforcem a vossa empresa, tornem-na mais sólida e nós damos uma ajuda do lado fiscal. É, no fundo, uma aposta na solidez do nosso tecido empresarial. Ok, entendido o conceito. Mas vamos lá mergulhar nos detalhes. Como é que isto funciona na prática? Então, o benefício é aplicado sobre os aumentos líquidos de capital. E o que é que isto quer dizer? Essencialmente, são três tipos de operações. Primeiro, entradas de capital em dinheiro, seja logo no início da empresa ou num aumento posterior. Segundo, a decisão de não distribuir lucros e, em vez disso, reinvesti-los na empresa, aplicando-os em reservas. E terceiro, a conversão de créditos, como por exemplo os suprimentos dos sócios em capital social. E o resultado final disto tudo? O benefício traduz-se numa dedução direta ao lucro tributável. Por outras palavras, a empresa vai pagar IRC sobre uma base mais pequena, o que na prática significa uma poupança de imposto. A forma de calcular o benefício é até bastante direta. Pega-se no valor dos aumentos de capital, que são elegíveis, e aplica-se uma taxa que está definida na lei. E que taxa é esta? A base é a taxa Euribor há 12 meses e essa taxa o Estado soma um spread, um prémio, de 2%. No fundo, é como se o Estado calculasse um juro simbólico que a empresa ganha por ter investido nela própria, e é sobre esse valor que se calcula o benefício fiscal. A teoria é muito bonita, mas nada como um exemplo com números para percebermos como isto realmente funciona. Vamos imaginar então uma PME que, no ano de 2025, decide fazer um aumento de capital, uma entrada em dinheiro de 200 mil euros. Se aplicarmos a taxa de remuneração que está prevista, essa empresa teria direito de deduzir ao seu lucro tributável um valor a rondar os 11.212 euros. Mas, para as PMEs, a história não acaba aqui. Fica ainda melhor. E aqui está um ponto absolutamente fundamental, especialmente para as PMEs. Para o ano de 2025, a lei prevê uma majoração temporária, um bónus vá de 50% sobre o valor deste benefício. Portanto, o que é que isto significa? Que aquela dedução base de cerca de 11 mil euros é aumentada em 50%, o que resulta numa dedução final à volta dos 16.818 euros. É um aumento muito significativo. E agora, o pormenor que ilustra o verdadeiro poder deste incentivo a longo prazo. Aquele aumento de capital de 200 mil euros não gera um benefício num único ano. Não, ele gera uma dedução fiscal durante 7 anos seguidos. Cada reforço de capital tem um impacto que se prolonga no tempo. Muito bem. Agora vamos passar às regras e condições mais importantes. O que é preciso para garantir que uma empresa pode, de facto, aceder a este benefício? Então, para ser elegível, a empresa tem de ter uma atividade comercial, industrial ou agrícola, ter contabilidade organizada e, como é óbvio, ter a sua situação fiscal e contributiva toda em ordem. Ficam de fora as instituições financeiras. E há um ponto muito importante a terem atenção: evitar aumentos de capital que sejam, no fundo, circulares, ou seja, que sejam financiados pela própria empresa ou por entidades relacionadas. Isso não é elegível.
Com tudo isto em cima da mesa, qual é que deve ser o próximo passo estratégico para quem está a gerir uma PME? A mensagem principal a reter é esta. O IC não é só uma forma de pagar menos impostos, é acima de tudo uma ferramenta de gestão estratégica. Alinha o objetivo de otimizar os impostos com o objetivo, ainda mais importante, de construir uma empresa financeiramente mais forte e mais preparada para o futuro. E assim, esta análise termina com uma pergunta que fica para reflexão. A estratégia de capitalização da empresa está a tirar o máximo partido deste incentivo? A resposta a esta pergunta pode ter um impacto muito real nas finanças do negócio. E o melhor conselho é sempre o mesmo. É fundamental analisar a situação específica com o profissional que melhor a conhece, o contabilista certificado.